Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Verso 25. Eu quero falar sobre algumas características que o Senhor quer achar em nós. O Senhor quer não achar, né? Porque nós não temos. O Senhor não quer achar porque nós não temos. Ele quer criar, produzir, trazer na nossa vida. Para este tempo, para o ano que vem, 2021. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, e a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação das nações, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam ali a mãe do menino, o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para levantamento e exaltação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Somente até aqui, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus se sirva em abençoar a leitura da sua santa e preciosa palavra. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, esse cântico de Simeão, e depois do cântico de Simeão, vem um trecho pequeno de 3 versículos que fala sobre Ana, né? A profetisa Ana. Ninguém mais fala nisso, a Bíblia se cala a respeito de Simeão e Ana, mas introduz o cântico de Simeão e um pouco da história de Simeão no nascimento de Jesus. Isso é muito importante, isso acontece no momento que Jesus nasce, né? Não no dia, na hora, mas na época, porque o termo, a palavra aqui se refere ao menino, e não a uma criança recém-nascida, mas a um menino que já havia sido, que tinha que ser apresentado ao templo. Aliás, é muito importante a gente falar uma coisa aqui: nós não adoramos ao menino Jesus, viu, gente? Nós não adoramos o menino Jesus, nós adoramos ao rei Jesus. Ao rei, não ao menino. Então você vai criar um outro Deus, né? Adorando a imagem de uma criança. Não, nós adoramos ao rei, porque o menino que nasceu para ser rei. Quando aqueles sábios vieram do Oriente, eles depositaram uma oferta de rei. Eles não estavam adorando a uma criança, estavam adorando ao rei, que ia reinar para sempre no trono de Davi. Então, essa palavra aqui nos fala a condição de Simeão. Qual era a condição de Simeão? Quem era Simeão no tempo em que Jesus nasceu? No tempo em que Deus entrou em cena, na cena do mundo, como nós cantamos no hino da harpa, no presépio deste mundo, né? Na sua primeira vinda. O que tem a ver isso com a gente? Irmãos, eu creio piamente no meu coração que Jesus está voltando. Eu creio com toda a inteireza do meu coração que, assim como Jesus veio a primeira vez, Ele está voltando a segunda vez. E os sinais que estão na Bíblia, todos se cumpriram. E um dos sinais que o Senhor está dando à humanidade é essa pandemia. Essa pandemia não é algo pontual, não foi algo que aconteceu em algum lugar da terra, não, mas em toda a terra. Então, este é um dos grandes sinais de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
E o Senhor quer despertar o seu povo. Minha palavra hoje não é sobre Natal. Irmãos, todo mundo já comemorou o Natal aqui. Glória a Deus. A minha palavra hoje é como Jesus quer nos encontrar quando Ele vier. Como o Senhor quer nos encontrar quando Ele chegar. Nós celebramos a primeira vinda, mas aguardamos a segunda vinda. Então, como Ele quer nos encontrar, como encontrou Simeão e como encontrou Ana. Amém, irmãos? O Senhor tem falado que Ele está conosco. O Senhor tem falado que a terra é nossa. O Senhor tem falado que a vitória é nossa. O Senhor tem falado que vai dar prosperidade. O Senhor tem falado que vai multiplicar o seu povo. Amém? O Senhor tem dado ricas e preciosas promessas. Glória a Deus. Agora, o Senhor quer levantar homens que tenham a mentalidade de Simeão, e a unção que estava sobre Simeão. Por quê? Porque Simeão reconheceu, identificou o mover de Deus do seu tempo. Veja que quando Jesus nasceram muitas crianças quando ele nasceu. Tanto é que o rei mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Não foi um dia em que só o Filho de Deus nasceu. Muitas crianças nasceram. Porém, Simeão reconheceu em Jesus, reconheceu a visitação, reconheceu o mover que Deus estava fazendo. Segundo, ele viu o que ninguém conseguia ver. Ele ficava ali, enquanto os pais iam levar seus filhos para serem circuncidados, para serem consagrados ao Senhor. Mas quando Simeão olhou aquela família chegando, que os católicos chamam de a Sagrada Família, né? Quando eles chegaram, Simeão reconheceu o mover de Deus e viu o que ninguém via naquela criança. Então isso é algo tremendo. Outra coisa, a Bíblia fala que Simeão estava amadurecido. Amadurecido. Então, meus irmãos, eu não espero mais o nascimento de uma criança para me salvar, mas eu espero um rei poderoso que vai voltar, trazendo vingança, trazendo fogo e destruição, amém? E implantando o seu reino. Então, nós precisamos reconhecer o mover atual de Deus. Nós não podemos ser como cegos no meio do tiroteio. Nós temos que reconhecer em que contexto nós estamos. Nós temos que começar a ver o que ninguém está vendo. Ver pelos olhos da fé. Ver pela graça de Deus. E isso deve nos levar a uma condição de maturidade. Amém? Agora, vejamos o que a Bíblia diz sobre Simeão. Então eu vou usar isso aqui como a unção de Simeão. Preparados como Simeão. Primeiro, a Bíblia de cara, no verso 25, diz: havia em Jerusalém um homem. Diga comigo, um homem. Quantos aqui podem concordar com Lucas? Havia em Jerusalém um homem. Não, Jerusalém não tinha um homem. Jerusalém tinha centenas de homens. Milhares de homens. Milhares de crianças nascendo. Centenas de famílias. Mas um homem que estava sintonizado com o céu. Um homem que estava ligado à palavra profética. Um homem que esperava. Um homem que tinha fé. Um homem que guardava uma promessa. Um homem. E quando Deus tem um homem, Ele salva uma família inteira. Quando Deus tem um homem, Ele dá passos em direção ao cumprimento da sua palavra. Quando Deus tem um homem, Ele transforma uma cidade. Quando Deus tem um homem, irmãos, quando Deus tem um intercessor, quando Deus tem um adorador, quando Ele encontra uma pessoa, Ele é capaz de fazer coisas grandes. Então a primeira coisa diz: em Jerusalém, um homem. E que coisa, irmãos? Um homem. A palavra diz que se em Sodoma e Gomorra tivessem pelo menos 5, 10 pessoas, o Senhor não teria destruído Sodoma e Gomorra. A palavra hoje é para mim e para você. Eu e você temos que ser esse um homem.
Eu e você temos que ser essa uma pessoa, não importa quem está saindo, não importa quem está desistindo, não importa quantas pragas vêm, porque a Bíblia diz que vem mais. Eu estava lendo uma reportagem de que os cientistas estão dizendo que vem muito vírus pela frente. E não precisa nem Deus mandar, porque não é Deus que manda, é a gente que produz isso mesmo. Não é? Muitos vírus saindo das florestas, saindo de animais, saindo de... Então, a expectativa do mundo é que coisas piores acontecerão. Agora, Deus quer encontrar um homem, Deus quer encontrar, hoje, na linguagem de hoje, nós poderíamos dizer, Deus quer encontrar uma igreja. A igreja é não os corpos de Cristo, a igreja é o corpo. Então o Senhor quer encontrar um homem. Primeira coisa, diz que esse homem era justo. Irmãos, na segunda vinda de Jesus, o Senhor quer encontrar um povo justo. Ele não quer encontrar um povo que saiba todos os hinos da última parada de sucesso. Ele não quer encontrar um povo, irmãos, que conhece a Bíblia toda, porque conhecer a Bíblia toda é muito importante, mas ser justo é mais importante ainda. Amém? Então, olha o que a Bíblia diz, esse homem era justo, justo. Para nós somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer, que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então o Senhor quer encontrar pessoas justificadas pela fé. Agora, ser justificado pela fé é uma questão de fé. Eu não preciso fazer nada, eu sou justificado porque eu creio em Jesus Cristo, Ele fez tudo por mim. Agora, o sentido dessa palavra justo aqui é no sentido de obediência. Amém? Não apenas de ter sido justificado, mas de obedecer a palavra de Deus. Amém? O Senhor quer nos encontrar quando voltar, obedecendo a palavra de Deus. E deixa-me dizer algo para vocês, daqui para frente, quem obedecer a palavra de Deus vai ser marginalizado. Quem obedecer a palavra de Deus vai ser discriminado. Porque a palavra de Deus não bate com as coisas desse mundo. Como Jesus quer nos encontrar? Jesus quer nos encontrar como um povo só, uma igreja só, um corpo só, justificados pela fé e andando na prática da palavra de Deus, na prática da obediência. Segundo, a Bíblia diz que ele era piedoso. Essa palavra piedoso significa amar ao Senhor ao ponto de se consagrar, ao ponto de se santificar. Nós, em português, nós ligamos a palavra piedoso à caridade, às boas obras. Mas a palavra piedoso é aquele que pratica santidade. Daí piedoso vem de pio, que quer dizer santo, separado. Amém? Um bom nome para você botar no seu filho. Pio, não é? Santo, separado. Então quem era Simeão? Santo, separado. Como o Senhor quer encontrar a sua igreja? Santa, separada, que ama ao Senhor de tal maneira, que ama ao Senhor a tal ponto, que vai rejeitar o pecado. Sabe, irmãos, nós não temos que apenas aceitar Jesus para não ir para o inferno, nós temos que aceitar Jesus porque Ele nos amou primeiro. Porque nós temos que reconhecer o nosso pecado, nossa incapacidade de alcançar a salvação pelas nossas próprias forças. Amém? Você sabia que tem muita gente na igreja, que está na igreja porque quer cura, quer libertação, e está tudo bem nisso, quer prosperidade, amém? Isso é genuíno, isso não é pecaminoso nem errado. Então, nós temos que interceder e buscar a Deus, amém? Para que possamos ter uma vida abençoada. Mas outras pessoas estão na igreja porque têm medo de ir para o inferno. Eu sempre conto isso, quando eu era adolescente,
na minha igreja, passou um filme, Inferno em Chama, uma coisa assim. Sempre conto isso para os irmãos, porque isso nunca saiu da minha cabeça. Era um filme terrível. Era um filme terrível, que mostrava as pessoas que não aceitavam Jesus e que foram lançados no inferno. Irmãos, era bicho comendo o corpo da pessoa, coisa assim. Nem sei se existe isso ainda hoje. Eu sei que quando o pastor fez o apelo, quase a igreja toda foi lá na frente, com medo de ir para o inferno. Eu e você não precisamos ter medo de ir para o inferno, porque nós não vamos para lá. Amém? Agora, tem pessoas que estão na igreja porque têm medo de ir para o inferno. Agora, tem pessoas que estão na igreja porque amam Jesus. E a Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Não diz, nós estamos na igreja porque nós não queremos ir para o inferno. Nós estamos com o Senhor porque nós queremos prosperidade, cura, isso e aquilo, e fazemos uma lista. Não, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você ama Jesus, você vai lá abandonar o pecado. Se você ama Jesus, você vai pedir forças para se consagrar. Se você ama Jesus, você vai se santificar. Veja que a motivação para que você e eu tenhamos uma vida santa não é o medo, é o amor. Não é o medo de sermos o garfo do capeta, espetar a gente lá na chama. Não é isso. Mas é porque amamos o Senhor. Então ele era justo, ele era piedoso. O Senhor quer encontrar a sua igreja na prática da palavra e na prática da santidade por amor ao Senhor. Outra, ele tinha esperança, e eu gosto muito disso. A palavra diz, ele era justo, piedoso e esperava. Agora, pega a sua Bíblia aí e sublinha essa expressão, esperava a consolação de Israel. Esperava a consolação, ou outras versões dizem, em outros lugares diz a restauração de Israel. Isso é muito significativo, isso é muito profético. Por quê? Porque quando Jesus chegou, ninguém conhecia Jesus, ninguém aceitava que ele era o Messias, ninguém identificava isso, mas havia um povo que aguardava, e essa palavra é muito importante, esperava, que em algum momento Deus ia intervir na nação, em algum momento Deus ia entrar na nação, em algum momento o Senhor ia levantar algo, ia fazer algo. Esse homem tinha esperança, ele tinha expectativa, ele esperava o cumprimento das promessas de Deus, das promessas messiânicas de Deus. E quando você espera as promessas de Deus, você olha para o alto, você olha para cima. A palavra vai nos dizer, irmãos, eu anotei aqui, em Marcos 15, 43, José de Arimateia esperava o reino de Deus. Ana, a profetisa, veja o que diz o verso 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então veja, que em Jerusalém tinha um povo que comprava, vendia, casava, criava filhos, ia à sinagoga, guardava Páscoa, Pentecoste, mas não esperava a redenção de Israel. Hoje nós temos um povo que vai à igreja, nós temos um povo que canta, nós temos um povo que ouve palavra, nós temos um povo que até oferta, mas não espera que Jesus vai voltar. Não espera que ele está chegando. Qual era a esperança de Simeão? Que as promessas messiânicas se cumprissem. Qual é a nossa esperança? Que a volta de Jesus se cumpra, que Ele venha. A Bíblia chama isso, irmãos, de bendita esperança. Sabe de uma coisa, eu ainda espero um imóvel próprio para a nossa igreja. Irmãos, alguém pensa que essa promessa morreu no meu coração. Não, irmão, não morreu não. É que eu não sou igual criança. Sabe, a Bíblia diz que quando a gente era criança, fala como criança, age como criança, mas quando você amadurece, tem que parar de agir como criança.
Minha netinha, falaram para ela que ela ia na casa do Mickey Mouse House. Prometeram para ela que ela ia visitar a casa do Mickey, né? O Mickey Mouse House. Então, até um calendáriozinho ela fez, marcando a data certinha para chegar ali. Criança, Mickey Mouse House, Mickey Mouse House. Falava para a gente. Porque criança é eufórica. Criança, você fala uma coisa e nem dorme direito. Você tem, vai... Né? Agora, se você é um adulto que faz isso, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Então, irmãos, eu ainda aguardo muita coisa. Alguém pode acreditar que isso não acabou, passou o tempo, perdeu a bênção. Não existe isso. Amém? Eu ainda aguardo. Você ainda aguarda muita coisa, você ainda quer muita coisa. Ainda nessa vida aqui. Mas a mais importante coisa que nós devemos esperar é o reino de Deus. Porque a Bíblia fala que todas as coisas que se veem são passageiras, mas aquelas que não se veem são eternas. Então o povo de Deus está trocando coisas eternas por coisas passageiras, estão trocando bênçãos eternas por bênçãos imediatas, aqui e agora. Veja, nós não estamos anulando as bênçãos daqui e agora, mas veja bem, a maior esperança, a maior convicção é esperar o reino de Deus. Tuas lágrimas não serão enxugadas porque você vai prosperar e ganhar muito dinheiro. Não. Sabe? As tuas lágrimas não serão. Você não vai andar de branco só porque você prosperou, porque você foi curado. Mas quando Jesus voltar, as suas lágrimas serão enxugadas. Quando Jesus voltar, você vestirá branco. Quando Jesus voltar, você vai ser arrebatado. Quando Jesus voltar, você verá o rei face a face. Quando Jesus voltar, irmãos, essa é a nossa grande esperança. Quando o Senhor voltar, assim como ele apareceu na primeira vinda, quando ele veio na primeira vinda, na segunda vinda, ele quer encontrar um povo convicto, um povo que espera o cumprimento das promessas, um povo que olha para o céu, um povo que espera a redenção. Deixa eu falar algo para você, se você não sabia, escuta isso. Na época que Jesus nasceu e que Jesus ministrou, todos os que esperavam a redenção de Israel reconheceram Jesus como Messias. Todos. Ana, Nicodemos, por aí vai. Pega essa palavra, essa frase, que esperava a redenção em Israel. Pesquise na sua Bíblia, todos que esperavam a redenção de Israel reconheceram Jesus como o Messias. E eu receio, irmãos, que neste tempo, muitos não estão esperando a volta de Jesus, muitos não estão esperando a implantação do reino, e, sabe, as coisas vão começar a acontecer, e essas pessoas não vão perceber. Pastor, eu pensei que você fosse falar de Natal, do manjedouro, não, logo mais à noite. Logo mais às 17 horas, você vai ouvir falar da estrela que brilhou, dos magos que apareceram. Agora aqui nós vamos nos preparar nesse último domingo para ficarmos prontos para a volta de Jesus. Quarto, né? Ele era ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja que aqui fala de um homem, mas profeticamente Deus quer falar sua igreja. Ele quer encontrar a sua igreja na justiça, na santidade, na convicção, na esperança, na certeza, esperando o Messias, esperando o reino de Deus, amém? Mas Deus quer encontrar a sua igreja cheia do Espírito Santo, ungida pelo Espírito Santo. A palavra diz, e o Espírito Santo estava sobre ele. Essa expressão, o Espírito Santo estava sobre ele, indica uma unção, porque a unção de Deus é o Espírito Santo. Você quer dinheiro ou unção? Você quer casa boa ou unção? Você quer felicidade nesse mundo ou unção? O que você quer? Pastor, eu quero os dois. Amém. A Bíblia diz que a nossa alegria deve ser o quê? Completa. Deus quer nos dar alegria
completa. O que é alegria completa? É a alegria do perdão do pecado, da salvação, do nome escrito no livro da vida, da certeza que Jesus vai voltar, mas também da solução dos probleminhas aqui, né? Amém? Nós temos buscado a unção do Espírito Santo. A igreja está buscando a unção do Espírito Santo. A igreja tem buscado o batismo com o Espírito Santo. A igreja está buscando o fogo do Espírito Santo. A igreja está buscando os dons do Espírito Santo. Quando Jesus voltar a segunda vez, ele quer encontrar uma igreja onde o Espírito Santo está presente, onde o Espírito Santo está agindo. A palavra diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e ele era ensinado pelo Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Gente, vamos tomar cuidado. Deus não tem nada contra te abençoar, mas Deus não pode, não quer, não vai te abençoar para que a unção seque na tua vida. Ah, pastor, mas nós vamos comprar um terreno, mas nós vamos construir uma igreja, glória a Deus por isso, mas se faltar unção do Espírito Santo, não vai adiantar nada. Deus quer a unção do Espírito Santo. Amém? Deus quer derramar a unção do Espírito Santo. A palavra diz, revelar ali o Espírito Santo, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. 27, movido pelo Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo está sobre mim. Espírito Santo me revela. Espírito Santo se move. Diga comigo, eu vou me mover. Não pelo que a mídia fala. Não pelo que está na moda. Não pelo que todo mundo está fazendo e falando. Mas eu me moverei pela unção do Espírito Santo. Diga, eu não serei movido pela religiosidade, pela ganância, pela soberba, pelo orgulho, pela carne, pelos pensamentos. Mas quando Jesus voltar, ele vai me encontrar ungido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! As atitudes de Simeão eram atitudes ungidas, as atitudes de Simeão eram proféticas. Primeiro, ele segurou nos braços o Filho de Deus. É muito interessante isso, gente. É muito interessante, porque a palavra não diz que a unção estava sobre os sacerdotes. Quem fazia isso eram os sacerdotes, mas a Bíblia não fala que a unção estava sobre os sacerdotes, mas estava sobre o homem comum, velho, idoso. Gente, vamos parar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. É muito triste quando a unção sai dos pastores e vai pousar sobre um ou dois ou três, ou um pouquinho que está na igreja. E isso está se repetindo. Nós estamos com pastores, com líderes que têm a palavra, mas está faltando a unção. A unção está sendo transferida de homens que deveriam ter a unção, para pessoas anônimas. Nunca queira, irmão, nunca queira um pastor sem unção. Nunca queira um pastor sem caráter. Nunca deseja um líder sem temor. Amém? A unção tinha deixado a liderança. É muito triste quando a unção deixa a liderança e vai encontrar alguém que está com fome, vai encontrar alguém que quer se santificar, vai encontrar alguém que quer se consagrar, quer fazer a obra de Deus.
Amém? E aqui diz que ele segurou nos braços. Sabe quando o pastor pega a criança para apresentar ao Senhor? Os sacerdotes pegavam as crianças, os meninos, para serem circuncidados e apresentados ao Senhor. Os sacerdotes faziam isso, mas naquela época os sacerdotes não tinham condição, estavam apostatados, estavam movidos pela ganância, pela riqueza. Nos dias de hoje, nós diríamos pela fama, pelo sucesso, pela carnalidade, pela autoridade do título, e não a autoridade da unção. Amém? Então, Deus permitiu que Simeão, um velho do povo, não era profeta, não era sacerdote, não era escriba, não era fariseu, era apenas uma pessoa simples que amava a Deus e esperava a redenção de Israel e consagrava a sua vida e estava em vigilância para ouvir o que o Espírito Santo havia lhe falado ou iria lhe falar. Esse homem pega Jesus nos braços. Aleluia. Aleluia. Simeão segura Jesus nos braços e somente os que buscam a Deus e estão esperando o Senhor, estão preparados. Hoje ninguém vai segurar Jesus, nem fazer ele ninar, né? Mas nós vamos segurar a obra. É a obra. Escuta, olha para mim, você que está em casa. A obra. A obra. A obra. Fala comigo a obra. Eu não tenho mais que segurar Jesus, aliás, é Ele que me segura. Mas tem uma obra que eu preciso pegar nos meus braços. Preciso cuidar dessa obra, preciso amar essa obra, preciso consagrar essa obra. Diga amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Simeão pega Jesus nos braços. Hoje o que você tem que pegar nos braços? Piano, cadeira, criança, célula. O que você tem que pegar nos braços? As contas da igreja, os casais da igreja, os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, as visitas, os anciãos, o aconselhamento, a consolidação. Oh, não, pastor, isso é serviço seu, você que ganha para isso. Não, não. Não é não. Eu estava lendo sobre o pecado de Davi e estava lendo sobre Davi. A Bíblia diz que Davi, olha só, a Bíblia diz que Davi não pecou em nada. A Bíblia diz isso, gente, que Davi, não sei onde está agora, mas vocês vão descobrir depois. Ó, Davi não pecou em nada, a não ser no caso de Betseba. O que o Espírito Santo está falando? Que Davi era perfeito? Não. Ele era um pecador por ser homem, ser humano, mas pecado voluntário, de pecar, carnal, dar vazão à carne, ele só fez isso no caso de Betseba. Gente, isso é muito sério. Isso é muito importante. Por quê? Quando Davi pecou, ele viu Betseba tomando banho também. O que essa mulher estava fazendo tomando banho na varanda? Mas é assim que o diabo faz. Estava tomando banho na varanda enquanto o marido estava na guerra. Né? Quando Davi olha aquilo, Davi se encanta por aquela mulher, e aí ele esquece o temor de Deus, ele esquece o temor de Deus, ele esquece quem ele era, aliás, ele usa quem ele era, para mandar chamar Betseba. Diz assim, ó, vai lá, manda chamar aquela mulher, porque essa noite eu vou dormir com ela, vai ser minha esposa, vai ser minha mulher. Sabe, às vezes a gente usa a autoridade que Deus nos deu, a gente usa a coroa que Deus nos deu, o poder que Deus nos deu, o dinheiro que Deus nos deu, a empresa que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, o ministério que Deus nos deu para pecar contra Deus. Mas eu não quero falar do pecado de Davi. Eu quero dizer o seguinte, que quando Davi pecou e Betseba engravidou, o que Davi diz? Vou ter que matar o marido dela. Um abismo chama outro abismo. Davi quis esconder seu pecado. Ele quis esconder sua falha. Não é assim que a gente faz. A gente erra e quer esconder a falha da gente. Mas a gente esquece que Deus revela.
A gente esquece que Deus ainda tem profetas. A gente esquece que o Espírito Santo vê todas as coisas, né? E aí vem o profeta e fala alguma coisa, mas Davi, sabe o que Davi faz? Davi era adorador, temente a Deus, mas ele peca voluntariamente, e agora ele tinha que esconder seu pecado, e agora ele precisava fazer uma coisa, ele manda chamar Urias de volta, Urias vem de volta, e Davi faz o seguinte, olha a cabeça de Davi, gente, olha a cabeça de Davi, sai da guerra. Sabe quando você está em pecado, quando a sua mente já não está mais sintonizada com Deus, quando você perde o temor, e agora você caiu na carne, seguiu a carne, e quer dar um jeito na carne. Quer dar um jeito na carne. Olha a proposta de Davi para Urias, vai para casa descansar com a sua mulher. O que Davi queria? Davi queria que Urias fosse para casa e tivesse intimidade com a sua esposa, e depois ela iria aparecer grávida, e Davi ia dizer, o filho é seu. Coisa de novela, né? Coisa de seriado. Coisa de novela. Sabe o que Urias fez? Tadinho de Urias. Urias era heteu, ele não era do povo de Deus, mas ele tinha se convertido ao Deus de Israel, temia o Deus de Israel. Sabe o que Urias fez? Dormiu num lugar lá e disse, olha o que ele pensou. Olha o que ele pensou. Como eu posso ir para minha casa? Como eu posso comer, beber, tomar um bom banho e me deitar com a minha mulher, ter uma noite de amor, de prazer com a minha mulher, se os soldados estão guerreando, se os homens fiéis a Davi estão guerreando, estão trabalhando, estão na frente de batalha, estão na peleja, como eu posso descansar, como eu posso ter uma noite de prazer, como eu posso comer uma boa comida, como eu posso me refestelar, nem que seja por uma noite, enquanto tem soldados dando as suas vidas, para ganhar a vitória para Davi, para trazer a vitória para Davi. Não. Esqueçamos um pouco o pecado de Davi, e a estratégia dele para esconder o pecado, porque Deus não deixou, Deus com ele não tem esse negócio de filho preferido, não, pecou seja quem for, você vai ter que responder contra o pecado. Mas eu quero falar de Urias, aproveitando o gancho aqui, como que Urias, irmãos, como que ele podia parar, descansar, se refestelar. Ele tinha direito, ele era soldado, ele tinha direito de tomar um bom banho, que estava na guerra, não tomava banho, ele podia ter um bom jantar, ele podia deitar numa cama confortável, ele podia estar com a sua esposa, mas ele falou, não posso fazer isso, enquanto meus irmãos estão na frente de batalha, estão correndo risco. Olha para mim, você que está em casa, olha para mim, como você pode fingir que nada está acontecendo? Como você pode? Eu não estou falando que você não tem que passear, se divertir, amar sua esposa, amar seu esposo, eu não estou falando que você não tem que ter férias, não estou dizendo isso, gente, eu estou dizendo como é que você pode se esquivar, se esconder, fingir que não está vendo, enquanto seus irmãos estão suando a camisa na casa de Deus, enquanto teus irmãos estão carregando peso, enquanto teus irmãos estão tratando de vidas, para que elas não pereçam, enquanto teus irmãos estão carregando peso, tanto material quanto espiritual, e você não faz nada. Oh, meus irmãos, nós vamos ter que separar uma pregação sobre Urias. Sobre Urias. Porque que exemplo de soldado, que exemplo de lealdade ao rei, que exemplo de lealdade aos irmãos, que exemplo, na linguagem de hoje, de obreiro, de diácono, que exemplo de membro da igreja, vamos botar assim. Não, tem gente fazendo. O rei está lá no palácio dele, o rei está lá no palácio dele, do bom e do melhor,
tem escravo, tem trabalho, tem empregado, a cama dele é de ouro, o colchão dele é não sei de que, não sei de que, ele está lá, só com a coroa na cabeça, enquanto eu estou aqui ralando. Urias podia falar assim, mas o rei, ele mesmo não vai à guerra, está mandando os outros. Sabe que tem gente que fala assim, não, fazendo, o pastor tem tudo, o pastor não faz nada, o pastor tem o carrinho dele, o pastor está... Oh, já fiz muito, quero fazer não. Urias podia dizer, sabe o que Urias podia dizer? O que você fala. O que você fala. Eu só vou fazer quando eu vi o pastor fazer. Não é Deus está me revelando não, gente, é porque acontece assim mesmo. Não é? Sabe o que você fala, você que está aqui, você que está em casa vendo televisão, e você que vai ouvir depois pelo YouTube, você fala assim, já fiz muito. Você fala assim, tem gente fazendo. Não, tem gente fazendo bazar, não preciso lá me meter naquilo não. Tem gente fazendo intercessão, não preciso lá não. Tem gente cuidando dos novos decididos, para que eu vou lá? Eu vou passar uma noite de prazer com a minha esposa, eu vou comer e beber, eu vou me divertir, eu vou viajar, eu vou passear, porque tem gente fazendo. Deus quer encontrar uma igreja que, como Simeão, pega a obra e abraça. Abraça. Pega a cantina e abraça. Pega a célula, abraça. Pega os adolescentes e abraça e para. Ah, não. Pega os jovens. Ah, meu Deus, eu não consigo ver os jovens que estão. Eu vou abraçar, eu vou segurar esse peso. A minha célula tem que crescer. Eu tenho que fazer essa célula crescer. Não preciso lá ensaiar, não. Sem ensaiar, não, já tem gente fazendo isso. O Urias, ao invés de ir para casa, que o rei mandou ele para casa, sem saber, tadinho, sem saber de nada. Olha como é que Deus cuida da gente quando a gente não sabe de nada, né? Sem saber de você, não. Eu não vou para casa, não vou dormir com a minha mulher, não vou comer o ensopado que ela preparou, não vou comer o assado, a carne com fogo, não. Quanto meus irmãos não ganharem a guerra, enquanto eles estiverem pelejando, eu não descansarei. Ah, mas a cantata foi linda, mas alguém suou. Ah, mas a igreja está crescendo, mas alguém está trabalhando. Ah, mas o departamento tal está bombando, mas tem alguém trabalhando. Ah, mas eles estão crescendo, estão comprando, mas tem alguém dando dinheiro, gente, porque se não der dinheiro, não compra nada. Ou você pensa que eu vou chegar, vou botar assim, preciso de um imóvel, e vai aparecer uns 20 querendo me doar um. E houve silêncio na chamar em pleno Natal. Outra atitude, né, que ele primeiro pega a obra. Outra coisa, vou pular aqui algumas coisas, ele diz, agora, Senhor, me despede. Outra coisa profética que ele faz, e que Jesus quer que a gente faça, isso é, agora estou pronto para partir. Agora estou pronto para partir. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Respondam no coração de vocês. A igreja está pronta para partir? Você está pronto para partir? A igreja de Jesus na terra está pronta para ser arrebatada? Está pronta para partir? Sejam sinceros, gente. Sejam sinceros no coração de vocês. Será que eu e você, ou eu e você pessoalmente, individualmente, ou como igreja, na terra, será que nós podemos dizer, Senhor, agora pode vir nos buscar? Estamos prontos. Ou então, Senhor, se eu não subir no arrebatamento, me leve essa noite, porque eu já estou pronto. Não. Será que a gente pode falar isso?
Será que a gente pode falar isso? Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Será que a igreja, gente, será que a igreja pode dizer para Deus agora, Senhor, pode vir essa noite, pode vir amanhã, porque nós já estamos prontos, já realizamos a obra, já vimos a tua salvação, já pegamos Jesus nos braços, já vimos a promessa se cumprir, já ganhamos as nações, estamos santos, estamos brilhando, estamos refletindo a glória de Cristo, já pode nos buscar. Não, irmãos, não, porque muitos vão subir, muita gente não vai subir. Nós não podemos falar, sabe, a igreja que Jesus vem buscar é a igreja que estará pronta para subir, pronta para ser tirada de cena, para a destruição acontecer na terra. Irmãos, essa palavra essa manhã não é mais uma palavra para o final de ano, mas é que para que a gente ouça essa palavra e diga, Senhor, que em 2021 eu não fique me escondendo atrás de uma pandemia, eu não fique escondendo atrás das minhas lutas, dos meus problemas, não fique me vitimizando, mas que em 2021 a unção de Simeão caia sobre a minha vida, caia sobre a vida da minha igreja, caia sobre o meu pastor, caia sobre os meus líderes, caia sobre os departamentos da igreja, que o Senhor transforme, que o Senhor levante, faça da nossa igreja uma igreja justa, piedosa, cheia do Espírito Santo, santificada, guiada, movida, que se arrepende, que segura a obra nos braços, não deixa que outro faça isso, que como Urias, não descanse enquanto tiver gente trabalhando, enquanto tiver gente suando a camisa, enquanto tiver gente na frente da peleja, enquanto tiver gente pagando preço para a obra sair. Senhor, não permita, Senhor, que eu vá dormir, não permita, Senhor, que eu vá me refestelar, não permita, Senhor, que eu feche os olhos, não permita a indiferença na minha vida. Simeão disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eu não estou pronto para sair de cena, você não está pronto para sair de cena. Temos coisas que precisamos tratar, nos arrepender, cuidar, mas mais do que isso, precisamos dar frutos, precisamos trabalhar. Mas pastor, eu estou cheio de coisas que precisam tratar primeiro. Não, primeiro não é tratar seus problemas, primeiro é buscar o reino, primeiro é fazer a obra, primeiro é se entregar ao Senhor, e as demais coisas, todas serão dadas a você, todas serão entregues a você. Essa pregação é uma pregação de final de ano, mas eu declaro as células se multiplicando, eu declaro os jovens se levantando. Sabe por que os jovens não se levantaram ainda? Porque você não tomou a frente. Sabe por que os adolescentes ainda estão? Porque você está fingindo que não está vendo. Você sabe por que ainda a gente não consegue muita coisa ainda? Porque você, rede de casais, você que está em casa, você não está envolvido. E faça de novo, eu quero ser, eu quero ser. Diga, um vaso novo, Senhor, vaso novo.
Vamos ficar de pé. Como tu queres. Põe a mão no teu coração. Amado, tu és moleiro e eu vaso, e eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser o vaso novo. Em 2021, como tu queres. Feche os teus olhos e cante. Senhor amado, tu és moreiro e eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser o vaso novo. Enquanto o irmão toca essa canção, toca esta canção, faça uma oração silenciosa. Feche os seus olhos e diga: Senhor, diga silenciosamente, faça a sua oração silenciosa. Você está terminando o ano e você está aqui. Você podia não estar, mas você está. Em casa, você está. Faz uma oração silenciosa dizendo: Senhor, consagro a Ti minha vida, consagro a Ti meu coração. Ao longo do caminho eu fui parando, fui apagando. Estou vendo tanta necessidade na igreja, mas não consigo me envolver. Estou vendo necessidade nos grupos, estou vendo necessidade na evangelização, estou vendo necessidade de liderança, estou vendo necessidade para os meus pastores, mas vai falando com Deus: eu quero ser essa pessoa justa, íntegra, reta, piedosa, temente a Deus, santa. Eu quero ser movido pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Quero segurar nos braços a Tua obra. Tenho deixado que outros façam isso. Tenho fingido que não tenho visto. Como eu posso, Senhor? Como eu posso parar? Como eu posso, Senhor, fechar os meus olhos? Como eu posso dizer que eu não estou entendendo, que eu não estou vendo? Como eu posso, Senhor, me refestelar? Como eu posso, Senhor? Se tem irmãos sofrendo, se tem irmãos com necessidades, como eu posso ter um momento, Senhor, uma vida, Senhor, de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos, enquanto a Tua igreja tem muita necessidade, enquanto vidas estão perecendo, departamentos precisando de gente, ministérios precisando de gente. Como eu posso?
Vai fechando os teus olhos, vai falando com Deus. Simeão pegou nos braços. Senhor, eu quero estar preparado para partir. Eu quero estar preparado para sair de cena. Mas antes eu preciso cumprir. Eu preciso ver a tua palavra se cumprindo na minha vida. Simeão disse: agora despedes em paz o teu servo, porque a tua palavra se cumpriu. Tua palavra se cumpriu. A tua promessa se cumpriu. Incendeia meu coração, Senhor. Incendeia minha alma. Fala comigo como tu falavas com Simeão. Me dirija como tu dirigias Simeão. Me mova, Senhor. Me mova. Me mova. Me mova como Simeão foi movido pelo teu Espírito. Não deixa que eu faça planos carnais como Davi. Não deixa, Senhor, que eu use da palavra nem da autoridade para pecar contra Ti. Da condição que Tu me deste para pecar contra Ti. Oh Senhor, toca a minha vida. Quebra-me, Senhor. Faça de novo, Pai. Faça de novo. Que neste último domingo do ano essa palavra fique no nosso coração. Que essa palavra seja apenas uma faísca, seja apenas um fósforo riscado, mas que cause um grande incêndio na sua alma, um grande incêndio no seu ministério, um grande incêndio na sua vida, irmão. É apenas uma faísca, mas pode mudar a tua vida completamente. Oh Senhor. Oh Senhor. Oh Senhor. Estamos terminando. Estamos terminando. Como tu queres. Oh. Em 2021, eu quero ser. Diga. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Mais unção, mais unção, mais unção, mais unção, mais unção, mais unção, mais unção sobre a tua vida, mais unção, mais unção.
mais unção sobre a tua casa, a tua família. Glória de Deus, poder de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, obrigado pelos irmãos terem vindo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que está em casa. Tenha um bom almoço, uma boa tarde. Logo mais, 17 horas, estaremos juntos. Esperamos você na quarta-feira, na live. Toda a igreja se envolvendo na live. Amém? Olha, cuidado com a aglomeração, gente. Vamos nos conter. Amém? Para que a gente possa ter outros natais, outros anos novos juntos. Amém? Deus abençoe. Amamos vocês. Feliz ano novo para os irmãos. Deus abençoe.